Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho, esse Evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa despertar em nossos corações um olhar em direção à fé, a fé raciocinada. Quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim em nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasmas, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele disse: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, minha gente, não tenham dúvida, tenha certeza de que Jesus está conosco nesse momento. Então, quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para fluidificar, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem os olhos serenamente, sentindo a energia do nosso lar, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que sempre está ao nosso lado, nos inspirando, nos mostrando o caminho. Vamos sentindo a presença de toda a espiritualidade amiga, dos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando o remédio tão necessário para nós nesse momento. Vamos agradecendo a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, serenidade. E vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido. Obrigado, meu irmão, pelo esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Mais tranquilos, mais harmonizados, vamos dar início então ao Evangelho dessa noite. Muito bom. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar uma parábola de Jesus, que é a parábola da rede de pesca, ou simplesmente a parábola da rede. Essa parábola está contida no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, versículos 47 a 50, tá bom? Pois quem quiser dar uma conferidinha, tá? Fiquem à vontade. Essa parábola, gente, demonstra o processo da evolução espiritual. É isso mesmo. E através dela, determinando assim as aberturas e fechamentos de ciclos evolutivos
por meio de critérios da lei natural e da lei de justiça. Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele nos fala da vida futura. E nessa parábola não é diferente. Ele nos fala aqui da transição dos mundos. Hoje, conforme nos orienta a espiritualidade, através do Pentateuco kardeciano e também através das obras que foram psicografadas pelo Chico Xavier, a Terra hoje é um mundo de expiação e provas. E ela cederá espaço para um mundo regenerador. Muitos que habitam a Terra, né, continuarão a viver nela, mas não como um mundo de expiação e prova, mas sim como um mundo regenerador. E a parábola da rede, ela vem falar exatamente sobre isso. Ou seja, a seleção dos peixes que são bons, né, dos peixes que ainda não ganharam tamanho e serão lançados de volta ao mar. Será assim como numa escola, tá? Onde no final do ano os alunos passam por uma avaliação que indicará se ele está apto ou não a passar de ano. Percebe? Então vamos à parábola e entender ela. A parábola diz assim: novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram de volta ao mar. Assim será a consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados dos meios dos justos e os lançarão na fornalha. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Desculpa. Essa é a parábola. A rede, ela pode ser definida como um instrumento que recolhe do mar da vida espíritos de diferentes graus evolutivos, para que juntos possam progredir de acordo com os preceitos da lei de amor, da lei de justiça e da lei de caridade. E é recolhido em um espaço comum. Homens de todas as raças, credos e diversidades intelectual e moral são apanhados para serem avaliados de acordo com as suas obras. Tá? Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, a espiritualidade nos diz que o progresso do espírito é fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, podendo estar acelerando ou retardando o seu progresso espiritual. Quando se completar o tempo, a rede será retirada do meio do mar e virá para a praia a fim de fazer o quê? A devida separação entre os bons peixes e os que ainda não estão prontos. Jesus explica que isso se dará no fim dos tempos. Muitas pessoas entendem como o final dos tempos como o fim do mundo, como a destruição do mundo. Mas não é nada disso. Aqui Jesus está falando do final de um ciclo, tá? Onde termina um ciclo e inicia outro ciclo. Como se fosse assim, final do ano, inicia-se um outro ano. Final dos mundos de expiação e provas, para iniciar o quê? O ciclo de um mundo regenerador. E como disse Jesus, a cada um conforme as suas obras, tá certo? Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus nos mostra que nós não podemos perder tempo. E qual é esse tempo que Jesus se refere? Vamos então entender esse ciclo ao qual Jesus se refere. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, certo? Muito bem.
A cada 7 dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o Shabat. E o que é o Shabat? É o dia da conexão com Deus. A conexão com Deus nesse dia deverá ser intensa e o dia inteiro, tá? Aí nós vamos lá no Salmo 93 e também na segunda epístola de Pedro, onde Pedro vai dizer assim: sabendo primeiro isso, 1000 anos para o Senhor equivale a um dia. Consequentemente, um dia é igual a 1000 anos. Notem que Pedro ali está falando do mundo de transição. Transição essa, minha gente, que a espiritualidade já nos informa que já começou. Tá? Assim sendo, uma semana de 1000 anos equivale a 7000 anos. Consegue entender? Então, para melhor compreensão, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 51. Kardec ele pergunta a espiritualidade: podemos saber em que época viveu Adão? E a espiritualidade responde: mais ou menos na que assinalai cerca de 4000 anos antes de Cristo. Está lá no Livro dos Espíritos. Então aí inicia-se um novo ciclo da humanidade, que é a era adâmica, tá? Que iniciou então 4000 anos antes do Cristo. Ali iniciou-se então a última semana do mundo de expiação e provas, que vai perdurar durante 7000 anos, ou seja, 7 dias, né, como nos fala as Escrituras. Então, vai perdurar durante 7000 anos. Depois, para quem quiser conhecer um pouco mais desse ciclo evolutivo, lá no livro Caminho da Luz, há um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel conta toda essa trajetória. Ele detalha toda essa trajetória do ciclo, tá bom? Então, quem quiser, depois dá um pulinho lá no livro e dá uma olhada, tá bom? Então, vamos lá. 4000 anos antes de Cristo, mais 2000 depois do Cristo, encerra-se o 6º dia do mundo de expiação e prova. Tá? 6000 anos. Tá certo? Então, assim, nós estamos no 7º dia da semana, nos dias de hoje. Ou seja, o último dia do mundo de expiação e provas. Só lembrando que esse dia é equivalente a 7000 anos. Tá certo? Aqui na Terra, entram nesse estado, a Terra entra no Shabat. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20 e 21. Nesse 7º dia, ou seja, nesses últimos 1000 anos, o dia é o dia da conexão com Deus. Ou seja, nesses 1000 anos, nós devemos estar conectados de forma intensa com o Pai. Tá? Lembram-se que esses 1000 anos é o último dia do mundo de expiação e provas. Nós estamos atravessando já, né? Nós estamos, minha gente, no último dia da semana de expiação e prova. Então é chegado o tempo da transformação, em que temos que estar pronto para ouvir o chamado. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas por timidez ou por uma qualquer outra razão, muitas vezes nós somos impelidos a fugir das nossas obras. Mas nós temos um guia, né? Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta à espiritualidade: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Gente, foi a resposta mais curta da codificação. A espiritualidade responde simplesmente: Jesus. Então, Jesus é o exemplo perfeito de modelo que possui tanto a evolução moral como a evolução intelectual.
Então, portanto, gente, Jesus é o nosso modelo e guia, ao qual nós podemos seguir sem medo e sem dúvida. E Jesus nos aconselha assim, ó, entrai-vos pela porta estreita, porque a porta larga é espaçosa, é o caminho que conduz à destruição. E Jesus disse assim, e muitos são os que entrarão por ela. E por que será que Jesus diz que muitos entrarão pela porta larga? Porque Jesus conhecia a nossa pequenez espiritual. Ele sabia que impera dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ganância. Entrar pela porta estreita requer muito esforço, requer sacrifício, requer mudanças, requer transformações dentro de nós. E nós ainda não estamos dispostos a isso. Estamos, assim, preferindo as portas largas, onde as paixões são abundantes, onde tudo é mais fácil. O Espiritismo, gente, que é o cristianismo redivivo, ele vem nos ensinar que é necessário vivenciar o Evangelho de Jesus. E vivenciar o Evangelho de Jesus é colocar em prática esse Evangelho no nosso dia a dia. E colocar esse Evangelho em prática não é tão simples assim. É preciso fazer algumas mudanças dentro de cada um de nós. É necessário a transformação dentro de cada um de nós. Lá na questão 786 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o maior obstáculo para o progresso da humanidade? E os benfeitores espirituais respondem: o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho, minha gente, impede o desenvolvimento dos nossos sentimentos nobres. Sentimentos esses, só para ter uma ideia, acabaria com a miséria do mundo. O egoísmo, a base dele está no apego da matéria. Por isso que Jesus dizia, não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntais vosso tesouro para o céu. Jesus, com essas palavras, condena as coisas materiais? Claro que não. De maneira nenhuma, nós precisamos das coisas da matéria, nós vivemos no mundo de matéria. O que ele nos pede, minha gente, é que não nos apeguemos às coisas da matéria. É que não nos esqueçamos, né, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muitas vezes ficamos limitados, né, ao mundo material e nos apegamos exacerbadamente nas coisas materiais. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, tudo tem que ser trabalhado em conjunto. Porque a verdadeira vida espiritual é o destino de todos nós. Todos nós vamos ter que voltar à pátria espiritual. Porque aqui nesse mundo, gente, nós estamos de passagem. Então, vamos sim gozar dos bens materiais, usufruir desses bens, mas vamos pensar um pouco também no nosso crescimento espiritual, na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, que nós somos o templo de Deus. Ele fala que nós somos a centelha divina. Portanto, dentro de cada um de nós está a semente da bondade, a semente do amor. Então, gente, queiramos nós ou não, todos teremos que ser bom um dia. E essa é a oportunidade. Esse é o momento da transformação. Esse é o momento do chamado. Todos nós devemos estar atentos a esse chamado. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus traz as bem-aventuranças. E quando ele nos traz as bem-aventuranças, ali ele faz uma síntese das leis morais. Leis essas que devem regir a humanidade. E na segunda bem-aventurança,
Jesus ele fala que bem-aventurados são os que sofrem, são os que choram, porque eles serão consolados. Então Jesus nos fala, gente, da resignação que nós devemos ter diante dos nossos sofrimentos, que nós mesmos provocamos, mas que ao resgatarmos os nossos erros, as nossas faltas, seremos lançados ao cesto dos peixes bons. Na hora da separação, se nós passarmos as nossas dificuldades com resignação e trabalharmos no sentido de ajudar ao próximo, de fazer pelo outro, nós faremos parte desse cesto, aonde os peixes são os bons. O resgate dos nossos erros, gente, não é fácil, não. Não é, não, de maneira alguma. Mas Jesus, ele é aquele irmão mais velho que está sempre do nosso lado, sempre nos amparando. Lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus nos faz um convite. Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, gente, vejam como Jesus é maravilhoso. Ele se dispõe a caminhar junto conosco e a dividir o peso da nossa cruz com ele. Então, Jesus, nas bem-aventuranças, ele nos fala da felicidade que precisa ser construída. Ele chama a nossa atenção para a nossa mudança imediata. E ele fala também do nosso poder. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, onde está escrito lá, vós sois Deus, vós sois deuses. Salmo 82, gente. Aí Jesus ele complementa esse salmo. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus nos revela o nosso poder e nos mostra que somos capazes de fazer a mudança em nós. Porque Deus não criou nós, não nos criou perfeito, de maneira nenhuma. Mas Ele nos criou para a perfeição. E Deus nos dá a liberdade de escolhermos o nosso caminho. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o nosso caminho, o caminho que nós vamos seguir. E lá na parábola, Jesus nos alerta para escolhermos o caminho da porta estreita. Entrai-vos pela porta estreita, essa é a porta da salvação. E nós só vamos conseguir, gente, entrar para esse caminho se fizermos a mudança em nós, se nós nos transformarmos. Então, gente, que ao ser lançado a rede no final dos tempos, que nós possamos estar entre esses peixes bons, que serão selecionados para um cesto de um novo ciclo, de um mundo melhor. Tá certo? Então, que a gente possa refletir bastante sobre a necessidade da nossa mudança, a necessidade de praticar o bem, das boas obras, de praticar a caridade, de enxergar o outro como um irmão. Porque Jesus, ele disse, amai-vos uns aos outros como irmãos. Tá certo? Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz que Ele lança sobre nós. Essa luz curadora que passa pelo nosso corpo como um scanner, reestruturando todas as nossas células. Que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em aflição. Que essa luz, Pai, possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas, sem um teto para morar. Que essa luz possa alcançar as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios. Que essa luz, meu Pai, possa chegar nesse instante
na casa dos nossos familiares, e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Permita, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes na nossa mudança interior, na nossa transformação interior. E permita, Pai, que essa tua luz bendita possa ficar lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Que assim seja. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa e que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado pela presença e até o próximo Evangelho. Graças a Deus.